Oi, gente, Real Madrid na área, de batom vermelho. Tudo bom? Beleza, galera? Vim aqui falar por que é importante desromantizar a maternidade. Que muitos de vocês já devem ter visto matérias até comigo na mídia, tipo, a mãe que fala as verdades, a mãe que desromantiza a maternidade. O que é verdade, né? Eu desromantizo a maternidade, não só eu, como várias mulheres, pessoas no mundo. Só que eu percebi que isso começou a ir num tom muito leve, muito de boa, muito romantizado. Já estavam romantizando a desromantização da maternidade, veja bem você. E eu vou contar a história aqui, porque que eu um dia precisei desromantizar a maternidade, que culminou o surgimento desse canal. Eu, tava ali linda, com 25 anos, recém-solteira, tal. Eu já tinha uns incômodos na vida, né? Eu já sabia um pouquinho ali o que era o feminismo, mas muito de leve, cheio de preconceitos. Mas eu já sabia muito bem o que era machismo nessa época. Eu lembro que eu tinha brigas com um ex-namorado falando, você é machista. Eu já tinha incômodos com o meu pai, por exemplo, de situações muito machistas. Eu já tinha vivido o machismo, né? Nós mulheres nascemos já muito aprisionadas pelo machismo, só que demora muito a gente entender. Tava na sua escola, o machismo te deu apelidos na sua adolescência. Por exemplo, fala aí um exemplo, cara, machismo já que você viveu, adolescente. Não poder jogar bola, né? Mais simples. Obrigada, a Carla falou de não poder jogar bola. Eu era uma menina que gostava muito, por exemplo, fiz balé, odiei, pedi pra eu sair, aí eu fiz judô, futebol. E aí uma época eu comecei a me dar muito bem no judô, porque eu amava e eu queria treinar todos os dias, e eu queria ser atleta de judô. E aí minha mãe começou a falar assim, olha, não tá dando pra eu te buscar, rolou uns papos assim, né? Tá muito difícil pra mim. Eu falava, mas é do lado aqui de casa, eu posso pegar uma carona. Ah, não, mas esse esporte tá te deixando muito masculina. Eu falava, mas é tudo do mesmo jeito. Enfim, rolou uma inviabilização do judô, que já tinha rolado por futsal, que eu gostava de futsal, treinava, competia. E aí eu fui pro handball, enganei minha mãe. Mas minha mãe achava que por o fato de eu gostar de futebol, judô e tal, eu ia ficar muito masculina, então ela falou, não faz não, minha filha, sai disso aí. Né? Coisas assim que... O que é isso? É machismo, gente, tá? Vocês que não conhecem o feminismo, tudo bem, mas você já foi vítima do machismo. Você é mulher, eu tenho certeza absoluta que você já foi vítima do machismo. Não tem como fugir, não tem como negar, você não tá imune a isso. Mesmo se você for a rainha da Inglaterra, principalmente se você for ela. A pessoa mais pobre é a mais rica do mundo, a mulher já sofreu com machismo. Confere, produção? Confere. Confere? Sim. E aí, eu engravidei, né? E ao engravidar, eu engravidei sendo uma pessoa solteira, sem um relacionamento sério ou fixo com o pai do meu filho. E aí, no momento que eu escolhi ser mãe, eu não sabia o que era ser mãe, né? Eu escolhi pelo papel que eu via das mães na mídia, na minha família. Então, assim, eu escolhi ser uma mãe que não existe. A Rachel, eu falei, a Rachel ficou grávida do Ross, eles eram brother, ela teve filho e tava tudo, olha só, os amigos dela todos junto com ela. Mentira, mentira. Eu percebi que eu estava exercendo um papel que não era o pré-determinado, né? De ser uma mãe que namora ou está casada, hétero. E eu falei, mas esse papel, quem impôs esse papel pra mim? O que aconteceu? Eu fiquei grávida e solteira, gente, e aí eu comecei a entender que era machismo mesmo, porque não teve como eu não entender mais, porque eu sofri com machismo, então todos os dias da minha vida você pisava o pé pra fora de casa. Ao ir fazer o pré-natal do meu filho, ao ir em algum shopping, local público, e ser perguntado o tempo inteiro onde estava o meu namorado, quem era o pai, cadê o seu marido, ao ir numa festa e estar grávida, assim, tipo, e as pessoas olharem, se questionarem, me olharem com pena. Nossa, tantas situações. Nossa, ao namorar, né? Eu namorei grávida. Jesus, Mary, Joseph. Que vadia que não consegue segurar as pernas, né? Que, nossa, engravidou, solteira, não aprendeu a lição, já tá aí com outro, né? E aí eu falei, cara, quem que predeterminou esse papel? Quem falou que mãe tem que estar
ser essa pessoa ali com o cara. Aí eu entendi o que era patriarcado. Ah, esse é o tal do patriarcado. Carla, põe a definição patriarcado aqui na tela. Sabe essa história de homem ser dono do poder, das grandes empresas serem comandadas por homem, da política do nosso país ter a maioria gritante constituída, composta por homens? Isso é patriarcado. Quem são donos das grandes empresas que controlam todo o nosso capital são homens. Obviamente, essas decisões não vão nos beneficiar. Vão beneficiar quem? Quem? Os homens. Vivemos em uma sociedade patriarcal. E foi esse patriarcado aí que falou que mãe solteira é ruim, que não pode não. O patriarcado instituiu lá esse papel que a mãe tem que ser uma figura maravilhosa, imaculada, que cuida das crias. E aí eu vou explicar já já pra vocês por que isso aconteceu. Não tão historicamente, porque eu ainda não sou uma acadêmica nessa área. Porque você pega o que? As mães que a mídia coloca pra você. Digita só maternidade no Google, é o que aparece. E aí eu escolhi ser mãe pautada nessas mães. Não foi pautada na mulher que acabou de ter um bebê e recebe visita em casa e as pessoas perguntam, como você tá? E ela fala, tô bem, tô ótima, mas na verdade eu falava, tô bem, eu tô ótima. Na verdade eu tava bem cansada e eu não sabia nada do que eu tava fazendo. Ninguém falou pra mim que eu poderia ser enganada e desrespeitada no meu parto. Pra eu ter o parto que eu consegui ter, gente, eu troquei 4 vezes de obstetra. Isso porque eu tive dinheiro, vim de meu carro pra pagar meu parto. E quando eu decidi ser mãe, eu não sabia que isso existia. Que as mulheres sofrem violência obstétrica, que você tá parindo, talvez no momento mais frágil e indefeso da sua vida, você está completamente indefesa porque você está em trabalho de parto e alguém vai lá e faz um corte em você sem te avisar. Alguém vai lá e faz uma episiotomia. E assim, pode ser que você demore mais de 1 ano ou anos pra voltar a ter prazer nas relações sexuais, mas tudo bem, né? Mãe não precisa sentir prazer. Quando eu decidi ser mãe, eu não sabia que eu ia escutar, pra sentar pra almoçar, escutar do meu lado, uma mãe falando assim, ela foi lá, minha sobrinha, super nova, foi lá teu filho, 4 quilos, parto normal, fizeram um corte, arregaçaram ela com um corte. E eu fiz assim, né? Porque eu sei, eu já vi imagem de episiotomia, eu já vi corte de episiotomia que vai até a coxa da mulher. E eu posso falar aqui, vocês podem me bombardear, a episiotomia é 100% desnecessária. 100% desnecessária. E aí essa mãe que tava do meu lado, falou, e logo depois, um tempo depois, ela já tava grávida de novo, parece que não aprendeu. Ou seja, para essa mãe que estava do meu lado, uma mulher sofreu uma violência obstétrica, às vezes comparada até a um estupro, era pra ela ter aprendido e não ter transado mais, né? Porque ela virou mãe jovem do companheiro dela, não era casada, não era nem solteira. E ela pariu na rede pública, recebeu um corte de 15 pontos, gigante, e pra essa outra mãe ela não poderia mais ter transar de novo. Quando eu decidi ser mãe, eu não sabia que as mulheres vão parir na rede pública também e não pode ter nem acompanhante às vezes. E se você sente dor na dor do parto, afinal de contas o parto dói, você é julgada. Você escuta frase do tipo, na hora de fazer foi bom, o que tá gritando agora? As mulheres negras recebem menos anestesia na hora de ter um parto normal, porque os médicos acham que as mulheres negras aguentam mais a dor do que as mulheres brancas. Quando eu decidi ser mãe, eu não sabia disso. Eu não sabia que quando você vira mãe, você talvez nunca mais consiga voltar pro mercado de trabalho. Eu não sabia mesmo, gente. Eu não sabia que tinha esse negócio de falar assim, você tem filhos, com quem você deixa? Tem quem cuide dele? Ou você pretende ter filhos? Eu não decidi ser mãe sabendo que a licença paternidade só era de 20 dias, eu também não sabia disso. Na hora que eu decidi ser mãe, e eu sabia que eu era solteira, eu não sabia que eu
por uma fase seria mais solo, eu não sabia que ao deixar meu filho com a minha família, eu escutaria coisas como: teve filha pra dar pros avós criarem, ou teve filho, mas né, pros outros criar, porque assim, você deixar às vezes seu filho com a sua família pra ir trabalhar, é isso, né? Você tá dando pros outros criarem. E às vezes você é julgado até pela sua própria família. Eu já fui julgada, tipo, minha família me ajuda demais. Nossa, mas fui julgada sim. Eu não sabia, quando eu decidi ser mãe, que eu ia escutar assim. Eu tinha muita sorte, porque pelo menos o pai do meu filho pagava pensão. Ah, ele paga pensão? Ah, mas você tem sorte, porque tem pai que nem isso. E aí você tem que ficar feliz com isso. Tem que falar: ah, que bom, né? Ah, ele paga pensão, então faz mais que a grande média. Assumiu o filho, faz mais que a média, então é isso, eu sou uma pessoa de sorte. Ou às vezes eu tava no almoço com as minhas amigas e casadas, e aí tinha um pai que saía com o filho e que passeava, e que ia lá, trocava a fralda, e as outras falavam: Fulaninha, você tem que, nossa, jogue suas mãos para o céu, você tem que agradecer, que é o homem que faz isso, hein? Imagina se fosse nós, né? Bom, eu não sabia que ao ser mãe e estar solteira, eu